Pessoal, eu tava aqui editando o vídeo e eu lembrei que eu esqueci de fazer a abertura desse vídeo. Então venha comigo assistir, ouça o chamado de Deus pra sua vida, hein? Tô de olho, hein? Vem comigo. Shalom, galera! Tudo certo com vocês? Bom, gente, a gente tá um pouco sumido, né, no canal. Peço desculpas pra vocês, mas é porque a gente teve alguns problemas que estão sendo resolvidos, mas vocês não vão ficar sem vídeos, viu? Não vão ficar sem vídeos novos. Pode deixar que toda terça e sábado vocês terão vídeos. Agora tá tudo se organizando melhor, mais fácil. E é isso aí, então vamos lá. Gente, hoje eu tô aqui pra falar sobre algo bastante interessante que acontece na maioria dos cristãos que estão entrando na igreja, né? Aqueles que estão conhecendo ao Senhor Jesus. E que é aquela perguntinha que você sempre faz dentro do seu coração, que é o seguinte: Deus, para que eu fui chamado? Meu Deus, o que o Senhor quer de mim? Meu Deus, por que eu estou aqui? Bom, gente, eu acho que todo mundo já se fez essa pergunta. Eu já fiz essa pergunta pra mim várias vezes. O meu Deus, pra que eu tô aqui na tua casa? Por que esse amor tão grande? O que é que o Senhor tem pra minha vida? O que é que tipo de querer é esse? Que tipo de amor é esse que te prende de uma forma assim maravilhosa dentro da igreja, enfim, dentro das coisas de Deus? Eu já fiz essa pergunta várias vezes e fiz ela especialmente porque eu não nasci em um lar evangélico. Os meus pais, eles não eram evangélicos quando eu me converti, mas como eu conheci a igreja? Bom, eu tenho uma tia que ela era evangélica e ela sempre me levou desde pequenininho com a minha prima. Eles sim já nasceram em um lar evangélico, sempre me levavam junto para a igreja, para as coisas da igreja, enfim. Então eu sempre estava bem enturmado lá. Conheci as pessoas, enfim, parecia que eu sempre tinha nascido naquele lugar, sabe? Quando você tem uma intimidade tão grande com as pessoas que você começa a frequentar um determinado tipo de lugar que parece que você sempre foi dali e que todo mundo te conhece, apesar de que você não é daquele lugar, você não pertence de corpo e alma àquele lugar, mas todo mundo te conhece. Era mais ou menos assim que funcionava. E essa minha tia, ela me levava, então, para todas as coisas da igreja. E eu lembro que a minha prima, ela foi batizada, a Carta, que ela também é daqui do Vegas Young. Então, ó, depois vocês vão ver ela aí em algum outro vídeo. Mas enfim, eu lembro que minha tia me convidou pro batismo dela, batismo nas águas. E eu lembro que aquele dia eu chorei muito, porque a gente tem uma ligação muito forte, sabe? Eu acho que vocês, todo mundo deve ter aquele primo, aquela prima que vocês têm aquela ligação forte, né? Que é mais chegado que irmão. Mas enfim, a gente tem uma ligação muito forte. E eu lembro que eu chorei muito quando ela se batizou nas águas. E ali, naquele local, eu recebi uma palavra de que eu também me batizaria, de que eu também serviria a Jesus. E eu recebi essa palavra, eu lembro que eu era muito novo, eu não lembro mais ou menos a idade que eu tinha, mas era em torno de 10, 11 anos, eu era novo. E eu não entendia muito bem aquilo, mas eu já sentia a presença de Deus na minha vida. E os meus pais também nunca negaram que a minha tia me levasse para a igreja, nunca negaram que eu fosse, enfim, nos cultos, nas reuniões, e eu sempre ia, sempre estava envolvido em tudo que acontecia. E eu sempre estava envolvido em tudo que acontecia. Até que um dia eu resolvi aceitar Jesus. Eu também não lembro, gente, a idade que eu tinha, eu sou péssimo de memória, eu não lembro a idade que eu tinha. Mas eu aceitei Jesus e depois de um tempo eu fui batizado. Eu fui batizado no dia 10/10/2010 e eu só lembro essa data porque é impossível de esquecer, né? Foi dia 10/10/2010, eu e mais alguns amigos da igreja, nós fomos batizados nas águas. Já fazem aí 6 anos e alguns meses que eu sou batizado nas águas e que eu entrei mesmo assim para a vida com Jesus. Mas eu sempre me perguntei o porquê que Deus me levou até ali, por que eu cheguei até ali, qual era o propósito que Ele tinha para minha vida, o que é que Ele queria me fazendo ter essa tia, me fazendo estar ali vivenciando as coisas da igreja, conhecer as pessoas. Até que um dia eu me perguntando, mas meu Deus, qual é o meu chamado, qual é o meu chamado? E foi um pregador na nossa igreja e ele me lançou uma palavra sobre a minha vida de que eu pregaria para muitas pessoas. E eu não entendia essa palavra, eu vou pregar para muitas pessoas. Eu sempre tive uma pessoa que tive muita facilidade de conversar, eu gosto dessa coisa do humor, de alegrar. E eu ficava me perguntando, meu Deus, tá aí, isso talvez o Senhor me deu esse dom para que eu conseguisse utilizar ele como forma de pregação para o Senhor Jesus. E eu pensava, meu Deus, eu vou pregar para muitas pessoas, e não era só um pastor que me falava isso, outros pastores também tinham essa mesma visão, e chegavam em mim e me falavam, e eu só ia recebendo aquilo.
E eu pensava, mas como? Como pregar para muitas pessoas? E eu lembro, gente, que o tempo foi passando, e eu fui... O tempo foi e estando dentro da casa de Deus, até que um dia eu fiz o teste de louvor da minha igreja, do louvor principal. E eu lembro que eu não achava que eu cantava bem, eu não achava que eu tinha esse dom, que Deus tinha me dado esse dom. Mas era algo que eu buscava muito, era algo que eu queria muito. Sempre achei muito bonito as pessoas cantando e era algo que eu queria muito. Então eu pedia para Deus em oração. E eu fiz o teste e fui aprovado. Eu fui aprovado nesse teste e comecei a frequentar os ensaios do louvor, comecei a frequentar, enfim, comecei a ministrar. E aí eu tava muito feliz, eu tava muito feliz. Foi então que eu entendi que essa poderia ser uma parte do meu chamado, uma parte do chamado que Deus tinha para minha vida. Eu já tinha muita facilidade em me comunicar, então eu nunca tive vergonha de estar em cima dos lugares, de estar lá falando para muitas pessoas, nunca tive essa vergonha. Então eu comecei a entender que isso poderia ser uma parte do meu chamado e aceitei isso para minha vida. A palavra de Deus, ela diz claramente que Deus nos escolheu para estarmos ali. E eu demorei um tempo para entender isso. Por quê? Eu comecei a colocar na minha cabeça. Na verdade, eu não comecei a colocar, gente. É muito difícil quando Deus te dá um dom, quando Deus te dá um chamado, quando Deus te mostra a direção, começam a aparecer coisas para tentar te tirar daquilo, para tentar te fazer pensar que você não é capaz, que você não deveria estar ali, que você não sabe fazer isso, por que você está ali. E foi esse tipo de sentimento e esse tipo de sensação que eu deixei cair sobre a minha vida. Eu comecei a pensar que eu não deveria estar ali, porque lá tinham pessoas que cantavam muito bem, que já cantavam há anos, e eu estava chegando ali, o que eu estava fazendo ali? Eu não tinha que estar ali, eu não tinha aquele dom. Eu tava querendo me enganar, que eu ia passar vergonha quando eu fosse convidado para ministrar ou quando eu fosse cantar algo, eu ia passar vergonha. E eu comecei a deixar esses tipos de pensamentos entrarem e entrarem dentro do meu ser mesmo, dentro de mim. Eu comecei a dar espaço, deixar de dar espaço a Deus para dar espaço para essas coisas de fora que iam entrando dentro. E aí, gente, eu fui deixando de lado um pouco esse chamado do louvor. Eu fui abandonando aos poucos os ensaios. Eu era escalado para ministrar e não ia. E tudo isso porque eu me sentia muito inferior. E muitas vezes eu sei que existem muitas pessoas que se sentem dessa maneira. Existem muitas pessoas que têm um chamado, que têm uma facilidade de fazer aquilo, que com o tempo aquilo vai se tornando algo super difícil na sua vida, porque você começa a dar ouvidos a coisas que você não deveria dar. Você começa a dar importância a coisas que antigamente não te importavam. Então isso tudo vai te fazendo se afastar das coisas de Deus. Até que eu cheguei a um nível em que eu tentava me encaixar ali dentro da igreja e não conseguia me encaixar. Parecia que nada dava certo, parecia que eu não tinha mais sentido, que eu não tinha mais valor ali, que não tinha mais razão para me estar ali. Esse é um segundo ponto que a gente tem que prestar bastante atenção. Às vezes nós vamos nos afastando de uma coisinha só, mas aquilo se torna uma bola de neve tão grande que quando você vê, você já se afastou de muita coisa. Então a gente tem que sempre... A palavra de Deus diz, né? Orar e vigiar o tempo inteiro. Então nós temos que estar sempre vigilantes quanto à nossa vida espiritual. Enfim, saí do louvor, saí da igreja, fiquei muito tempo afastado. Só que as coisas de Deus ainda estavam no meu coração. Gente, ninguém corta uma árvore que dá fruto. Ninguém corta uma árvore bela, uma árvore que está ali plantada, que dá os frutos mais deliciosos. Ninguém corta. Você tem que regar aquilo, você tem que cuidar daquilo conforme o tempo vai passando. E se você tem um chamado, se você faz algo dentro da igreja, se você faz algo fora da igreja, se você faz qualquer coisa para Deus e tem muitas pessoas que te criticam por aquilo, que falam mal de você, que dizem coisas absurdas, gente, isso tudo é porque o que você está fazendo é algo maravilhoso. As pessoas não aceitam que o brilho de Jesus pode estar na sua vida e que você pode transformar outras pessoas, você pode transformar outras vidas. E eu percebi e entendi o porquê que Deus deixou eu passar por tudo isso, porquê que Deus nos deixa, né, passar por esse tipo de provação, digamos assim, por esse tipo de dificuldade.
Porque hoje em dia, eu no Ministério de Louvor, eu consigo ver pessoas que estão entrando agora, pessoas que têm esse chamado e que também se deixam levar pelas coisas de fora. E que se deixam levar por pessoas que falam que elas não deveriam estar ali. E que se deixam levar por situações e por momentos em que elas se sentem incapazes, situações e momentos em que elas se sentem tristes. E hoje eu posso ajudar essa pessoa porque eu também já senti esse tipo de sentimento, porque eu também já vivi isso. Parem de aceitar esse tipo de atitude, parem de aceitar esse tipo de conversa e comecem a acreditar no seu chamado. Comecem a acreditar naquilo que Deus colocou para a tua vida, porque você pode salvar alguém por meio da tua dança, você pode salvar alguém por meio da tua palavra, do teu teatro. Então parem de dar ouvidos às pessoas de fora e foquem no teu ministério. E eu tenho certeza que com o teu testemunho outras pessoas podem ser ajudadas. Essa é a mensagem que eu quis trazer para vocês hoje. Vamos ouvir o nosso chamado, escutar a voz de Deus mais de perto. Vamos ouvir o nosso chamado, escutar a voz de Deus mais de pertinho ali, buscar intimidade com Ele. Eu sei que muitas coisas, gente, muitas coisas mesmo se levantam para tentar nos derrubar, mas nós devemos ser firmes e perseverantes no Senhor, porque só nele nós temos a alegria eterna, só nele nós temos a certeza de que qualquer tipo de dificuldade, qualquer tipo de problema pode ser vencido. Bom, então a mensagem que eu tenho para falar para vocês hoje é essa: acreditem no chamado de vocês, vivam aquilo que Deus tem para a sua vida. Começou a chover agora, graças a Deus, mas enfim, gente, é isso. Um beijo, fiquem com Deus e até o próximo vídeo.